Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Está começando mais um vídeo no canal e sejam todos bem-vindos. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, mas é sobre horta, tá? E eu vim falar aqui um pouquinho, né, o que devemos, né, plantar no mês de maio, gente. Esse mês maravilhoso, né? Já estamos aí chegando no finzinho do outono, né? Já começou aquele friozinho maravilhoso. E eu vim aqui mostrar para vocês, né, um pouquinho de tudo que eu planto, né, no mês de maio. Tem muita gente, sim, gente, tem muita gente que tem dúvida, né, o que plantar, né, no mês de maio. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês de tudo que eu tenho aqui na horta que eu planto, né, no mês de maio e dá super certo, gente. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, gente, a nossa primeira plantinha que eu já plantei aqui no meu canteirinho, que eu tirei de um canteiro antigo que tinha ali, né? E já tava morrendo, o canteirinho tava feio. E eu acabei de plantar, olha, é o hortelã, gente, com essas folhinhas aqui bem pequenininha. Tem aquele hortelã, né, que é as folhas grossas, que eu também vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? E tem esse aqui que é as folhas bem pequenininhas, gente. Olha que maravilha. Então, você pode plantar essa plantinha no seu canteirinho, que vai muito bem essa época do ano, que é uma época que chove bastante e a terra está bem molhadinha e facilita no enraizamento da sua plantinha. Então, o hortelã é uma delas que você pode plantar no seu canteirinho, que vai muito bem essa época do ano, ok? Então, vamos para a próxima. Também nessa época do ano, você também pode plantar, né? Nesse mês de maio. Quiabo, gente, vai muito bem. E olha só que maravilha, né? E as folhas, né? Bem viçosa, bem verdinhas. Olha que linda as folhas dele, ó. O pé de quiabo. E aqui já começou, gente, a produzir. Tá vendo? Já tem um quiabinho aqui pra gente colher. Tá colhendo, ó. E os quiabos, gente, fica bem bonito porque ele gosta de bastante água, né? Então, os pés de quiabo, a tendência é crescer bastante. Então, se você tiver canteiro, né, um espacinho no quintal de vocês aí, vocês podem estar cultivando nessa época do ano. Quiabo, gente, vai muito bem nessa época do ano. Olha que maravilha, olha que lindo, gente. Também, você também pode cultivar no seu canteiro também manjericão. Vai muito bem nessa época do ano, tá vendo que maravilha? Aqui, esse aqui é mais antigo, né? Mas se você quiser cultivar, você pode estar tirando um galinho, gente. Qualquer galinho assim dele, até esses assim, ó. Vocês podem estar tirando uns galinhos mais fininhos e pode estar enterrando na terra, que vai facilitar, né? Porque a terra tá bem molhadinha, como já tinha falado, e vai facilitar no enraizamento da sua planta, porque é época de chuva e essa plantinha aqui, o manjericão, gosta de muita água, gente. Então vai muito bem essa época do ano. E vamos para a próxima plantinha. Vocês nem podem estar plantando, né? Couve, gente. A couve, ela vai muito bem essa época do ano também. Olha que maravilha. A couve é uma hortaliça, né? Que ela gosta muito de água, né? Então, cada vez mais água para ela. Ao contrário da alface. A alface não gosta de muita água. Se ela tiver muita chuva, acaba as folhas ficando feias. E a couve não. A couve, ela gosta de bastante água, né? Então, nessa época do ano, facilita muito. E também, gente, não precisa colocar, né, sombrite, né? Se, nessa época do ano. Então, você pode plantar ela. E ela é uma plantinha muito fácil, né? De cultivar. E vai ficar muito bonita. Eu acabei de colher, né? Hoje eu colhi folha aqui para nós tá usando, né, gente? Na nossa cozinha, comendo, né? Se alimentando essas folhas maravilhosas. Então, couve vai muito bem nessa época do ano. Na sua horta também, gente, a couve. Outra plantinha que eu quero mostrar para vocês, outra coisa que eu tenho aqui no meu quintal, tomateiro, gente. Vocês podem estar cultivando tomate essa época do ano. Ai, aí você pode pensar, ai, Cleide, mas o tomate, ele gosta de água? Não, gente, tomate não gosta de muita água. Mas nessa época do ano, é a época que ele mais produz, né? Olha só, gente, o tamanho desse tomate aqui, gente. Olha só que maravilha. Só que o tomate, se você for cultivar bastante pezinho de tomate, mudinha de tomate, vocês têm que usar um sombrite, né? Para proteger as folhas do tomateiro, né? E quando você for molhar o seu tomateiro, vocês molham só
a raiz, gente, só embaixo, não precisa molhar as folhas, entendeu? Mas essa época do ano é muito bom você plantar tomate, gente, na sua horta, no seu canteiro, e vai muito bem. E olha essas folhas, que saudável. E eu tenho outros pezinhos de tomate aqui que também vai muito bem. Olha só, gente, que maravilha. Tá vendo? Que lindo, gente. Muitos pezinhos de tomate. E eles estão bonitos, gente. Tem sim essas folhinhas aqui, mas é porque já tá velha essas folhinhas. Eu acabei de fazer, né? De transferir de um canteiro que tava para aqui e não morreram, gente, porque a terra tá bem úmida e não precisa nem a gente molhar, né? Eu perdi somente uma muda, que era aqui, ó. Os tomateiros vai muito bem essa época do ano também, gente. Então, fica aí a dica para vocês. Eu tenho mais uma hortaliça para mostrar, né? Que vai muito bem essa época do ano, que é a beterraba, gente. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Ela vai muito bem, gente. E ela, nessa época do ano, vocês plantando, né? Vai desenvolver muito bem. Por quê? Porque tá chovendo, como eu tinha falado, né? E também a terra fica melhor, né? O desenvolvimento da beterraba, gente. Olha, vai muito bem nessa época do ano. Então, pode plantar sem medo, que vocês vão ter boas colheitas de beterraba, gente. É muito bom, né? Eu mesmo, particularmente, eu gosto muito de beterraba, principalmente o suco, né? Numa vitamina, nossa, é uma delícia, gente. E também lembrando que beterraba é ótimo para quem tem problema de anemia, né, gente? Muito bom. Você também pode estar fazendo suco dela com couve, com laranja, né? Mistura tudo junto, né? E ótimo, né? O suco da beterraba para ajudar no combate, né? A quem tem anemia, gente, essa doença, tá bom? É muito bom mesmo. Vou mostrar outra hortaliça que tem aqui, né? Hortaliças, que é a berinjela, gente. A berinjela, né? Nessa época do ano também vai muito bem também, né? Eu aconselho vocês, né? Fazer a mudinha, né? Na bandeja, aquelas bandejinhas que a gente compra, eu tenho até ali uma bandejinha, que aí vocês fazem a mudinha, depois se transfere tudo pro canteiro, né? Um canteirinho. E o bom que ela, gente, desenvolve muito rápido. Ela cresce muito rápido e também vai muito bem nessa época do ano, gente. Muito bom mesmo. Se vocês forem comprar cenoura também, né? É muito bom também. Eu indico cenoura também nessa época do ano. Salsinha também vocês podem estar plantando nos seus canteiros, né? Seus canteirinhos. É muito fácil de pegar também, né? E também, gente, e desenvolve mais, melhor, né? Porque na época do sol, gente, muitas hortaliças não conseguem sobreviver, acaba morrendo, né? Se não tiver muito cuidado, acaba morrendo. Mas nessa época do ano, mais friozinho, que a terra tá bem molhadinha, então muitas hortaliças, né, como repolho, né? Vocês podem estar plantando. Porém, gente, é bom, eu aconselho vocês colocar um sombrite, né? Porque como chove bastante, para não cair diretamente nas suas folhas, né? Alface, né? Vocês podem também estar plantando, que vai muito bem nessa época do ano, mas compra alface, gente, o tempo de inverno, gente. Porque tem aquela que pode plantar no verão, né? E tem aquela de inverno, que vocês podem estar plantando aí no seu canteirinho, tá bom? E também vocês podem também estar fazendo muda também de essa época do ano. E vocês vão gostar muito, né? Porque a sua horta vai ficar linda, maravilhosa, né? Não que vocês não tenham que adubar, claro que tem que adubar a terra, né, gente? Tem que adubar, cuidar, né? Tratar a sua terra para depois vocês plantar, entendeu? Mas eu indico, né? Que vocês, tudo que vocês for comprar, né? Vocês olhem, né? No papelzinho, né? Aqui, muitas vezes vem falando, né? De verão, né? Aí vocês podem estar dando uma olhada, né? Aqui, deixa eu ver se mostra aqui, gente. Essa aqui, ó, essa berinjela, você pode plantar no verão, no outono que nós estamos agora, inverno e primavera. Olha que maravilha, gente. Deixa eu ver a beterraba aqui também, gente. A beterraba também vocês podem estar plantando. Só que essa época do ano é ótimo para você estar fazendo esse plantio aqui, gente, de beterraba, de berinjela, né?
E também tem outras coisas também, né? Que depois eu vou trazer aqui pra vocês, né? Como é, chuchu também vai muito bom. É muito bom nessa época do ano, que facilita no enraizamento do chuchu, né? E vocês mesmo podem fazer a mudinha, né? Pegando o chuchu, né? Aquele chuchuzinho que já tá começando a grelhar, né? Que já tá na geladeira. Aí você, nossa, isso aqui vai jogar fora. Não jogue, gente. Coloque na terra. Não precisa você nem cobrir, né? Só coloca assim na terra que vocês vão ver que ele vai começar a enraizar, né? É muito fácil porque a terra tá bem molhadinha e facilita no enraizamento do seu chuchu, né? Então planta, gente. Plante bastante coisa nessa época do ano e vocês vão se alegrar como que vai ficar a sua horta, o seu canteiro, tá bom? E o nosso vídeo de hoje foi esse. E eu espero que todos gostem. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.